Olá, eu sou Maísa Blas, estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje nós estamos com dois professores do jornalismo, o professor Carlos Sandando e o professor Vinícius Prates. Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso bate-papo, muito importante sobre a língua portuguesa. E eu queria começar falando assim, vendo as perspectivas que vocês têm sobre esse tema tão importante. Bom, Maísa, né, em primeiro lugar, acho que uma saudação a todos que estão assistindo. Acho que a ideia nossa é falar um pouquinho aqui sobre interculturalidade, enfim, o espaço da lusofonia, enfim, pensar, né, enfim, acho que é um ponto que sempre merece ser enfatizado, né, pensar a lusofonia não como uma questão geográfica ou mesmo um espaço de encontro linguístico, mas um espaço de encontro. Eu acho que um outro ponto para a gente enfatizar, quando a gente fala de diálogo intercultural, é lembrar que o importante não é falar, acho que é o menos importante, é a gente ter uma capacidade de aprender a ouvir. Me parece, talvez, inclusive, da nossa parte aqui, né, no Brasil, a gente desenvolver essa capacidade de escuta, né? Por muito tempo a gente teve, né, com as costas, né, para a África, com as costas para a comunidade lusófona, o Timor-Leste, para nós é tão distante, a gente tem muita pouca percepção, né, do Timor-Leste. E mesmo para Portugal, se a gente olhar hoje as relações brasileiras com Portugal, a gente vê que é uma certa assimetria, né, uma certa questão, né, da cultura brasileira está muito presente, né, nos produtos, principalmente da indústria cultural brasileira presentes, né, e a gente conhecendo muito pouco. Então eu acho que a ideia é discutir um pouco, né, enfim, o que talvez nós possamos aprender com o Timor-Leste hoje, né, enfim, nesse diálogo intercultural, né, enfim, o que é possível a gente aprender com um país, por um lado, tão jovem, né? São 20 e poucos anos aí que ele conquistar a autonomia, e eu acho que nesse sentido até mesmo, né, eu acho que é o momento que eles têm de construção, que vocês têm de construção, né? Não que a gente tenha modelos, né, mas eu acho que no diálogo essas trocas, compartilhamentos de aprendizagem, elas são sempre bastante importantes, né? Mas enfim, sei lá, aprender com a resiliência do povo moçambicano, enfim, eu acho que no Brasil o que a gente tem de muito importante é como nós trabalhamos a questão da diversidade aqui. Acho que se temos alguma coisa assim muito positiva é como nós conseguimos agregar, enfim, articular as diferentes culturas, né, enfim, nem sempre de modo pacífico, nem sempre de modo justo. Eu acho que nós compartilhamos também problemas, né, com as outras comunidades lusófonas, né, de desigualdade, de injustiça social, mas são coisas que nós podemos oferecer. Mas eu queria olhar um pouquinho, né, antes disso, não sei se o professor Vinícius quer falar alguma coisa em relação a esse ponto. Eu me lembro muito de um vídeo do poeta moçambicano, Mia Couto, né, que ele está falando justamente quando Moçambique, né, se torna, né, um país independente, autônomo. E ele salienta essa questão da juventude também, né? Que ele era mais velho do que o país dele, isso era uma coisa estranha, mas que é um país que nasce com um processo de ruptura, né, com Portugal, e opta pela língua portuguesa como língua oficial. Um país que tem, assim como o Timor também, essa diversidade linguística também, mas que naquele contexto o português, a língua portuguesa era a única possível de realizar essa integração nacional, né? Então, novamente, eu acho que não são modelos a serem seguidos que a gente possa oferecer, mas experiências a serem compartilhadas, que eu acho que a gente pode oferecer, discutir, confrontar, né? Nós confrontarmos com a nossa realidade essas experiências compartilhadas, isso que eu falo, escutar, né, os colegas do Timor e a gente aprender com eles. Eu acho que tem coisas importantes para a gente escutar, né, a partir do Timor, né? Enfim, quando falamos de diálogos interculturais, é reconhecer o que cada cultura, né, tem uma visão única, que a gente pode, através dessa articulação de mensagens, de narrativas, eu acho que o tema que acho que é legal da gente conversar um pouquinho, que tipo de narrativa pode ser um espaço de compartilhamento de experiências, e a gente focar um pouquinho nessa questão da aprendizagem, né? Se o professor Vinícius me permite um pouquinho de eu continuar, só para eu passar a vez para ele. Acho que eu tenho dois exemplos que me chamam muito a atenção, que eu gostaria
eu particularmente gostaria muito, né? Primeiro uma questão, acho que o professor Vinícius é o especialista nessa área, mas é algo que a gente tem no Ocidente, a gente vê a natureza como recurso a ser explorado. A gente tem, e mal estamos começando aqui no Brasil, a gente estabeleceu uns diálogos com as comunidades originárias, onde tem uma outra forma de visualização, uma outra cultura, uma outra filosofia de vida que percebe essa relação, né? Uma cultura diferente dessa lógica nossa, que sempre valorizou o progresso técnico, né? Muitas vezes o progresso científico acima de outros valores, né? Que a gente leva. Essa crise também climática que nós temos hoje é meio resultado disso, né? A gente polui, a gente desmata, a gente esgota os recursos, né? Pensando do planeta como algo infinito, né? Então, aqui de longe, né? Não sei quanto, é isso que eu gostaria de escutar, não sei quanto certo ou errado eu estou, né? Enfim, as leituras que eu consigo fazer daqui, um ou outro artigo científico eu consigo ler dali, né? Me parece que a visão do Timor é muito parecida com essa visão que eu estou salientando, né? A natureza não como um recurso, mas como algo sagrado. Montanhas, rios, árvores, né? Não são apenas elementos físicos, mas parte de um todo interconectado. Coisas que nós no Ocidente estamos aprendendo a ler agora, a interconexão, né? O micélio aparecendo agora como algo importante para nós dentro da lógica científica ocidental, né? Mas enfim, é uma visão que ensina que o ser humano não está separado da natureza, é parte integrante dela. Então eu não sei o quanto, né? Enfim, essa visão está presente na vida de vocês no Timor-Leste. É algo que, sei lá, numa troca narrativa, acho que a gente podia conhecer melhor essas perspectivas, né? Enfim, que nesse caso é urgente. Tem uma outra perspectiva, né? Enfim, da ideia do Timor-Leste, que eu também só conheço assim, muito superficialmente, que eu gostaria muito de me aprofundar no conhecimento, a ideia da Casa Sagrada, né? Eu não vou nem me atrever a falar na língua deles para eles, né? Mas essa ideia de um coração simbólico da comunidade onde tudo acontece, onde se cultiva a conexão, né, com os antepassados, com a terra e com o coletivo. E a gente tem uma sociedade hoje onde é hiperindividualista, onde o sujeito coletivo ele se dissolve nessa individualidade. Enfim, como é que a gente pode, de repente, essa ideia desse centro coletivo, dessa Casa Sagrada, ser um espaço também que a gente possa aprender com eles? Então, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? Enfim, muito interessado em aprender com essas narrativas, com esses valores dos colegas do Timor. Eu acho que tem muita coisa também. É claro, é uma construção coletiva de narrativas, mais do que a gente trazer uma narrativa, levar uma narrativa até o Timor, um modelo, né, narrativo, um modelo de valores, é a gente tentar criar um espaço compartilhado. O senhor mencionou sobre conexões e eu posso dizer isso por experiência própria. Quando os timorenses vieram aqui para o Brasil, conhecer a nossa universidade, conhecer todo mundo aqui, eu só tive essa conexão com eles por conta da língua portuguesa mesmo. Eu sinto que se nós não falássemos a mesma língua, a gente não teria essa conexão que nós tivemos. E eu fiquei encantada, nós trocamos ideias, foi tão legal. E a gente fala a mesma língua, só que nossa cultura é tão diferente. É praticamente do outro lado do mundo. E foi incrível trocar como eu posso falar, essa experiência com eles. E eu espero que também foi feito o mesmo para eles, conhecer a nossa cultura, mas nós fomos ligados por uma coisa, pela língua portuguesa. Pois é, os valores já são tão diferentes, já é tão difícil o diálogo, a gente precisa de uma referência, a gente precisa de um valor que seja o mesmo, que a gente compartilhe um valor. Eu acho que essa oportunidade, uma cultura, são duas culturas muito diferentes. Eu acho que, eu imagino, de novo, né, eu estou falando de uma visão muito distante, né, dessas duas questões da natureza como sagrado, da casa, né, da casa como sagrado, né, que eu gostaria de conhecer. Mas a oportunidade está onde? Naquilo que é comum a nós, que é a língua portuguesa. Eu acho que é uma oportunidade. Há outras culturas, obviamente, diferentes da nossa. Mas aqui a gente parte de um referencial comum, que é a língua portuguesa. E a partir disso, acho que a gente fica mais fácil da gente criar um diálogo. De a gente criar experiências, por exemplo, né? A gente fazer um laboratório de construção de narrativas, laboratórios onde nossos alunos possam trabalhar a integração com os alunos timorenses, né? Enfim, os professores trocando ideias. Eu acho que tudo isso é parte
o ponto de partida é daquilo que nós temos comum. Então a gente falando de trocas culturais, de troca de experiências, mas a gente precisa partir de um referencial comum. No nosso caso, qual que é o referencial comum? É a língua portuguesa. É o que eu espero que todos estejam nos entendendo tranquilamente aqui também hoje, né? Nesse sentido. Sim. Passar a palavra para o professor Vinícius. Tá bom. Obrigado. Agradeço aqui o convite. Vou fazer uma saudação assim bastante calorosa aí para os amigos do Timor, né? Dizer que quando houve o processo de independência do Timor, acho que todos nós que acompanhamos no Brasil estivemos assim, ao mesmo tempo muito aflitos em algum momento e muito esperançosos, né? E muito assim na esperança que ocorresse da melhor maneira para todos os timorenses, né? Como de fato houve a independência de vocês naquele período, eu acho que essa conexão afetiva, essa conexão espiritual que nós temos entre povos que estão tão distantes geograficamente, é claro que só se explica pelo que nós temos em comum, que é a língua portuguesa, né? Como falava a Maísa, o professor Carlos, né? Não fosse essa ligação, nós seríamos provavelmente rigorosos desconhecidos uns para os outros, né? Já que ocupamos ambos posições que são, de certa forma, secundárias na globalização. E toda a globalização ela passa por centros difusores que estão conectados pela língua inglesa, né? Então, nós temos algo que nos une, escapando dessa triangulação, por assim dizer, pelos países centrais, e nós temos que valorizar muito isso, né? Eu vou falar um pouco, acho que da nossa experiência em comum, né? Que é a experiência colonial a partir de Portugal, e tentar pensar alguns aspectos que nós temos assim que nos unem muito, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é que tanto o Timor quanto o Brasil, em que pesem suas diferenças de escala, eles estão situados em continentes nos quais são os únicos falantes de português, né? Então nós estamos aqui cercados por povos hispanofalantes, né? Temos uma língua que nos afasta de nossos vizinhos, por assim dizer, né? E eu imagino que isso seja uma experiência comum aos outros povos de língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, se isso é algum empecilho, alguma barreira para aqueles que estão próximos de nós, né? Ele se abre como uma oportunidade para aqueles que estão geograficamente mais distantes, né? E nós devemos isso, né, aquele pequeno país da Europa, né, que foi uma potência imperial no começo da colonização europeia. Eu entendo que essa colonização portuguesa ela traz uma diferença em relação às colonizações de outras potências, né? E eu explico isso, está muito ligado à maneira como nós percebemos e absorvemos a língua portuguesa. Posso falar da nossa experiência aqui no Brasil, né? E faço um convite para aquilo que eu não sei, que é que vocês comparem no Timor se isso faria sentido aí também no Timor, né? Mas a colonização portuguesa, ela era uma colonização baseada em entrepostos marítimos, né? Haviam portos que se estenderam no litoral das Américas, no litoral africano, e aí, como vocês sabem, na Ásia, né? Os portugueses eram os mestres da navegação e do estabelecimento de feitorias portuárias que faziam uma espécie de rede que era mais ligada ao mar do que à terra, por assim dizer, né? E o Brasil,
começou dessa maneira também, com alguns portos na costa, né? Mas aqui nós estamos diante de uma área territorial cuja hinterlândia é imensa, né? Ela é continental, né? Toda a Europa caberia dentro do território brasileiro. E no primeiro momento, os portugueses estavam com seus olhos mais voltados para a região onde vocês estão. Eles navegavam em direção à África e à Ásia, que eram de fato as colônias ricas, né? E aqui nas Américas, nós tínhamos uma pobre colônia que era o Brasil, cujo problema, né? Cujo, digamos assim, o desafio era colonizar esse território interior, né? E aí que eu faço essa ligação com a língua portuguesa. O modo de colonização português, diferentemente de outras potências europeias, foi, claro, de uma parte de imposição de valores e de tecnologias, mas numa outra parte importante também de assimilação, né? Um pequeno país como Portugal, geograficamente, só conseguiu colonizar um grande país, geograficamente como o Brasil, aprendendo com os povos ameríndios, aprendendo um vocabulário Nhengatu, um vocabulário tupi-guarani, uma língua nativa dos povos originários do Brasil, adaptando-se à alimentação à base da cultura da mandioca, à base da alimentação com palmito, com caça, em saber andar pelas trilhas indígenas que já existiam nesse território, e fazendo com que sua língua, a língua portuguesa, se amoldasse e se mesclasse com as línguas que haviam aqui, né? E depois, com a importação de escravizados africanos, ocorre o mesmo. Nós temos uma língua portuguesa, que é uma língua que se colocou, mas é uma língua também que abraçou várias referências, porque com ela vinham também os hábitos, vinham também os modos de vida desses povos colonizados. Há um registro assim, muito potente nesse sentido, né? Que vocês assim também estão perto de uma colonização holandesa aí, né? E nós tivemos aqui nas Américas também uma invasão holandesa que permaneceu durante bastante tempo na região nordeste do Brasil. E o relato que se faz desse período é que aquilo que na época era uma potência mais efetiva, tecnologicamente mais avançada, que era a Holanda, ela não conseguiu se fixar e acabou repelida pelos portugueses com a ajuda dos indígenas, dos africanos, porque um dos motivos é que o holandês não admitia misturas na sua língua holandesa. E os portugueses falavam um português que admitia a influência cultural de africanos e indígenas. Então nós temos esse legado de uma língua que é intercultural e que ela terá os sabores da África, das Américas, dos indígenas brasileiros no Brasil, assim como terá as influências da Ásia no Timor, sem que deixe de ser uma língua portuguesa, mas sempre contendo, abarcando diversas influências, o que nos permite a todos fazer uma interculturalidade, uma globalização, por assim dizer, mais abrangente e mais saudável, né? O professor Vinícius, ele tá, no começo dessa fala dele, ele citou um aspecto que eu acho muito importante, a questão do afeto, a questão da afetividade, né? Essa questão, realmente, a língua portuguesa tem essas cores, sons todos, né, espalhados, mas eu particularmente acredito que para nós termos, de fato, um diálogo, uma linguagem onde o diálogo tem espaço e não seja uma imposição
narrativa, a gente precisa sair um pouquinho da lógica racional ou estritamente racionalista da linguagem e a gente se aventurar por esse campo do afetivo, né? Tem uma teórica do jornalismo aqui no Brasil, né, que eu usei muito nos meus trabalhos de pesquisa, a Cremida Medina. Ela desenvolve uma ideia que se chama de narrativas da contemporaneidade, né? Ela substitui, né? A proposta dela não é substituir completamente, mas abrir um espaço para uma prática jornalística, né? Falando um pouquinho também da nossa área, um pouquinho, né, de comunicação social, de jornalismo, de abrir espaço dentro, né, da prática jornalística para uma comunicação que não se dê desde os aspectos técnicos, né, que eu estava falando agora há pouco, né? A gente tem que, né, essa linguagem excessivamente tecnicista nos trouxe até um ponto que a gente precisa agora reaprender alguns outros valores. Então, a ideia, né, enfim, das narrativas da contemporaneidade é justamente pensar o signo da relação, pensar a construção narrativa desde o fato de estar afeto ao outro, afetividade em sentido de estar afeto, né, nessa busca da construção do diálogo, né, do falar e do escutar, né, uma entrevista, a construção narrativa não apenas como a fala, mas um diálogo que ambos os lados saiam transformados. Eu acho que essa é uma ideia, mais que uma ideia, eu acho que aqui nesse momento é uma proposta, né, se tivermos professores, né, de comunicação ou de outra área, né, dispostos à construção de um diálogo, uma construção que a gente possa construir junto uma ideia de narrativa afetiva, uma ideia de uma narrativa onde não seja uma construção dogmática de verdade, mas uma ideia de uma transformação da realidade, né? Que a gente possa, através da narrativa, modificarmos nossa realidade e conhecermos o outro. Eu acho que nós aqui estamos abertos a isso, né? A um contato, que a gente possa, de repente, fazer trabalhos conjuntos com os nossos alunos, de repente as mesmas pautas, com realidades diferentes, às vezes a descoberta de mesmos aspectos, né, nessas realidades diferentes. Eu acho que seria interessante também, né, isso aqui não ser apenas assim, nós falamos, que seja um convite, né, para que quem esteja interessado nisso, né, que a gente possa começar a dialogar, a construir laboratórios conjuntos, né? Se estamos distantes geograficamente, hoje nós temos esses recursos tecnológicos, né, que eles nos impõem tanta individualidade, eles nos fecham tanto, de repente a gente usar esses mesmos recursos para essa abertura, não apenas para um fluxo constante, que a gente possa meditar, que a gente possa trabalhar, que a gente possa construir laboratórios de comunicação, que a gente possa construir narrativas juntos, né? Nós, os professores, conversando com professores, colocando os nossos alunos em comunicação, em uma troca constante. Eu acho que isso seria bastante interessante também, né? Desde essa ideia do afeto, né? Eu acho que isso também é muito nosso, né? Dessa tradição toda do que a gente tem por aqui. Sim, e ultimamente eu estou conversando com o professor Marcelino, de Timor, e a gente tem falado muito disso, de afeto, de juntar a língua portuguesa junto com o afeto e... como que eu posso falar? A língua uniu a gente e eu conversei com ele, ficamos horas conversando e nem parecia que ele é de outro país, eu sou de outro país e nós fomos unidos por essa língua e parecia que nós estávamos conversando assim, uma hora, mas na verdade passaram 2. E foi incrível isso. Talvez seja essa ideia, né? Por exemplo, no jornalismo, a gente, quando eu falo o que seria um aspecto tecnicista nisso, né? A gente pensar a produção jornalística simplesmente como uma narrativa imparcial de verdade, de interesse público. Ok, é uma definição interessante, é uma definição importante, mas a gente ir além disso e trazer o elemento do afeto, pensar em imparcialidade não como ausência de juízo de valor. Isso é uma coisa que eu defendo no meu livro, Para Além do Código Digital, que a gente pensa na imparcialidade como o trabalho consciente de um comunicador responsável, jornalista ou qualquer outra forma comunicativa, que tenha a consciência justamente do quê? De agregar o maior número possível de pontos de vista, não é a ausência de valores. Essa ideia, né, quase que positivista, né, que seja possível uma narrativa essencialmente parcial, mas que assumamos o nosso lugar, né, de onde falamos, da nossa cultura, mas nessa abertura de estar afeto ao outro, que a gente faça o quê? Que na narrativa que a gente for produzir, que seja integralizado o maior número possível de outras visões. Acho que é esse convite, né, que eu estou tentando aqui
ressaltar, de enfatizar com quem estiver interessado, né, em conversar, em dialogar com a gente aqui, né? Uma proposta de diálogo franco, aberto e afetivo. Sim. Eu queria complementar um pouco esse aspecto, né, com o qual eu concordo plenamente, a partir de uma reflexão sobre alguns aspectos da literatura brasileira e de como ela se encaminhou para este registro que é mais, digamos assim, do íntimo, do afetivo, que tem mais a questão da, digamos assim, mais de afetos ligados à simpatia, ao cuidado, do que à grandiloquência, né? Eu entendo que se a gente for pegar um gênero para se destacar como um gênero literário brasileiro, e vocês dirão depois se de alguma maneira isso ocorre também no Timor, né? Pela maneira que nós usamos a nossa língua portuguesa, é um gênero que é considerado em outros contextos como um gênero menor, que é a crônica, né? O Brasil tem uma tradição da crônica de jornal, que são as pequenas histórias que saem todo dia no jornal, e elas lidam com aspectos mais emocionais, mais, digamos assim, afetivos, mais do dia a dia, mais comezinhos, e disso se faz uma literatura muito interessante, né? E o Brasil sempre cultuou esse gênero da crônica. Vocês dirão se de alguma maneira isso corresponde ao que ocorre no Timor, né? Eu entendo que um aspecto da valorização da crônica do Brasil está ligado à valorização desse aspecto mais afetivo, desse aspecto mais cuidadoso e menos, digamos assim, pomposo, né? Menos dramático, né? Que faz parte de como nós vivenciamos a cultura brasileira e como ela é atravessada pela língua portuguesa. Então você tem alguns cronistas que são famosos por suas crônicas no Brasil, né? Como Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, né? Mas nós temos também, por um outro lado, os grandes literatos que escreveram crônicas de jornal e não se furtaram a escrevê-las, né? Não acharam que elas eram algo menor. Machado de Assis escreveu crônica do jornal, Carlos Drummond de Andrade, né? Então, Vinícius de Moraes, né? Os poetas, né? Falei aqui do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta que ficou, assim, reconhecidamente tido como um dos maiores, ou talvez o maior poeta brasileiro do século XX. E não é só que ele escrevia crônicas, mas a própria poesia dele era, por assim dizer, cronista, né? Intimista. O Manuel Bandeira, idem, né? Uhum. Então, se nós estamos aqui falando de uma língua que se presta à intimidade, aos afetos, à amizade, mais do que ao épico e às grandiloquências, nós temos na literatura brasileira um exemplo disso pela ênfase da crônica e mesmo das poesias que se fazem à moda de crônicas, né? E do que a gente ouve dizer quando vê entrevistas e quando ouve os falares do Timor, eu tenho a impressão de que isso que eu falei para vocês sobre nós se aplica muito a vocês. É sempre uma prosa muito elaborada, mas ao mesmo tempo muito suave, né? E muito saborosa, de forma que creio que compartilhamos esse aspecto da língua portuguesa entre o português do Brasil e o português do Timor. Sim.
E é muito incrível. Falando em literatura, é muito incrível você pegar um livro e ler ele sem estar traduzido. Como, por exemplo, os livros da Mia Couto, como o professor Carlos falou. E muito bom. E o nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim. Queria passar a palavra para o professor Carlos. Eu vou terminar, né, pegando carona na ideia da crônica. A crônica, eu acho que é um exemplo daquilo que o tá falando, que a gente pode trabalhar conjuntos, né? Não digo o Brasil é grande, né? Mas de repente a gente fazer crônicas aqui paulistânia, crônicas, né, enfim, de alguma região específica do Timor, enfim, que a gente possa trabalhar em conjunto, né? No ano passado nós tivemos um congresso, né? Uma parte no Brasil, uma parte em Portugal, né, identidade, lusofonia, interculturalidade, comunicação, interfaces, né? Nesse livro, né, que foi produzido esse congresso, tem um artigo meu e do professor Paulo Ranieri, né, com algumas ideias sobre como seria esse trabalho conjunto, né? Se alguém tiver interessado, entrar em contato, a gente tem uma ideia inicial ali, se outras ideias também são muito bem-vindas. O que eu gostaria de novamente enfatizar para encerrar, né? Estamos abertos, nós aqui no Mackenzie, né? Abertos a esse diálogo, né? Mais do que abertos, eu acho que eu particularmente, uma cidade muito grande em conhecer, né, essa cultura, em dialogar com a cultura, e gostaríamos de, com quem estiver interessado, iniciar projetos que a gente possa, o mais breve possível, estar efetivamente dialogando. Sim. Muito obrigada, professor Vinícius, professor Carlos, por ter essa conversa muito importante. Eu, pessoalmente, aprendi muito conversando aqui com vocês hoje e espero que possamos ter outras oportunidades de fazer isso novamente. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos do Timor e viva a língua portuguesa. Eva. Tchau.